Shabbat Shalom, amigos, Shabbat Shalom, amigas, Shabbat Shalom, você ouvinte da Kehillat Mini Israel. Hoje nos reunimos para estudar a Parashá de número 18, que é a Parashá Mishpatim. A Parashá Mishpatim se encontra em Êxodo, Shemot, capítulo 21, do verso 1, e vai até o capítulo 24, verso 18. O nosso texto referencial, nosso texto base, está em Shemot, Êxodo, capítulo 24, do 3 ao 7, onde se lê: Veio, pois, Moshe e comunicou ao povo todas as palavras do Eterno e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Eterno. Vamos agora, na sequência, à leitura do primeiro versículo da Parashá, que está em Shemot, Êxodo capítulo 21, verso 1. E estas são as leis que porás diante deles. Sobre este versículo, amigos, segue o comentário do Humash da Torá de Moshe, que é da editora Sefer. Esse comentário está na primeira parte da página 218. E estas são as leis. Após os imortais 10 mandamentos, leis fundamentais ditadas por Deus no Monte Sinai, Moisés, por ordem do Eterno, ocupou-se de redigir o código legislativo. Guarde bem esta expressão, código legislativo. Podemos dizer com glória que este código serviu de base às legislações de todos os povos civilizados do mundo. Podem modificar estas leis e podem transformá-las de acordo com espírito e circunstâncias. Porém, os princípios jamais variam, pois são eternos como a luz de onde emanam. Conforme sinalizamos, amigos, estas palavras, código legislativo, elas apontam para a forma como as nações, os países, resolveram redigir o seu arcabouço jurídico, ou seja, o seu arcabouço normativo. Ao criarem seus códigos, o seu ordenamento jurídico, essas nações eventualmente consideraram alguns ditames, algumas percepções da Torá, em menor ou maior escala. E essa luz, a luz da Torá, a luz da justiça que o código da Torá traz, foi reverberado nas nações através desse esforço jurídico. Obviamente, as nações apenas se basearam, se inspiraram num ponto ou outro. Nenhuma nação procurou integralmente copiar aquilo que a Torá propõe, em sua totalidade, em sua dimensão integral. Aqui, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos o nosso ordenamento jurídico, o nosso arcabouço normativo, e esse esforço jurídico brasileiro, ele fabrica mais ou menos por ano 7.000 leis. Aproximadamente 20 leis por dia. E a maioria dessas leis, ela vai para o limbo, para o lixo, porque ora elas são inconstitucionais, ora elas não possuem eficácia social. Ou seja, quando elas atingem a sociedade, elas se mostram vazias, despropositadas ou ignoradas. Isso sem contar as leis que são válidas, porém são amplamente ignoradas pelos magistrados, ou seja, aquelas pessoas que a princípio deveriam zelar pelo cumprimento da lei. E essas intercorrências, estes problemas jurídicos ocorrem principalmente porque os legisladores, no final das contas, falham em produzir leis de qualidade, leis eficazes, leis funcionais. Porém, na Parashá de hoje, a Parashá Mishpatim,
Iremos visualizar, iremos observar, iremos absorver, segundo a misericórdia do Eterno, as questões inerentes à Torá, as questões inerentes à lei, as questões inerentes ao legislador dos legisladores, ou seja, o Eterno por excelência. Será que o Eterno comete erros ao solicitar algo, ao redigir uma lei, uma compilação, um código? Será que esse código ele está aberto a interpretações? Será que esse código está aberto a contestações? Será que em algum nível o nosso legislador por excelência ele falhou? Conforme é costume da Keilat Shemini Israel, passo a passo, didaticamente, linearmente, iremos desenvolver todas estas questões através de um profundo e denso mergulho nas Escrituras. Após o Eterno revelar a sua Hod, ou seja, a sua majestade, a sua Kavod, sua glória, a sua Shekhinah, a sua presença divina, o seu Etzah, ou seja, a sua vontade, o seu planejamento, ele ordenou a outorga, ou seja, a entrega da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. E todo o povo disse, conforme está registrado em Êxodo Shemot, capítulo 19, verso 7. E veio Moisés e convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que o Eterno lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou de maneira unânime: tudo o que o Eterno mandou, nós faremos. E Moshe declarou diante do Eterno todas as palavras de resposta do povo. Êxodo, capítulo 20, verso 19. E rogaram a Moshe, dizendo: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Eterno, para que não morramos. Êxodo, capítulo 24, capítulo 24, verso 3. Veio, pois, Moshe e comunicou ao povo todas as palavras do Eterno e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Eterno. Êxodo, capítulo 24, verso 7. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo o que o Eterno ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, verso 27. Aproxima-te, pois tu, Moisés, para ouvir tudo o que o Eterno, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Deus, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, verso 17. Hoje fizeste declarar que o Eterno será o teu Deus e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios e obedecendo a sua palavra. Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei, desta Torá, e todo o povo pactuará respondendo: Amém. É verdade, assim seja. Deuteronômio Devarim, capítulo 30, verso 16. Portanto, hoje te ordeno que ames ao Eterno, o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, andando em seus distintos e específicos caminhos, e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim, tereis vida plena e muito crescerás em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Então, amigos, nesta primeira parte, nós observamos a forma como os mandamentos foram transmitidos e a subsequente resposta do povo ao ouvi-los. Qual era o ímpeto do povo naquele momento? Qual era a intenção do povo naquele momento, quando eles receberam a Torá, quando eles receberam os mandamentos? Conforme nós visualizamos e lemos, aquele momento era um momento de extrema alegria e recepção
Eles recepcionaram bem, eles abraçaram tudo aquilo que lhes foi transmitido e disseram: Nós, o povo, obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Eterno. E sobre estas ordenanças e mandamentos e leis, nós temos a questão de que a Torá é composta de 3 pilares fundamentais, que são Edut, Hukim e Mishpatim. Geralmente, quando a Torá trata de mandamentos, a gente tem o fato de que os mandamentos pertencem a uma dessas 3 categorias, Edut, Hukim e Mishpatim. Vamos agora à essência de cada uma dessas classificações. Mishpatim, ou leis civis, são leis divinas que promulgam a segurança e a sobrevivência harmoniosa da sociedade humana. Incluem, por exemplo, a proibição de roubar e matar. Fosse só a Torá, ou seja, se a Torá se limitasse somente à questão de mandamentos dentro dessa categoria Mishpatim, nós diríamos que a Torá é muito semelhante ao Código de Hammurabi, cujas disposições sobre questões civis, sobre questões do povo, são bastante conhecidas, são bastante recorrentes. Entretanto, a Torá vai além na segunda classificação, onde a gente tem os mandamentos Edut, ou seja, testemunhos. Se uma mitzvah, um mandamento, serve como testemunha de um evento histórico ou de algum aspecto da emuná, da fé do povo de Israel, é chamada de Edut, ou seja, testemunho. Por exemplo, o mandamento de observar o Shabat, que atesta a crença comum de que o Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias. Pessach, por exemplo, comemora e testemunha a saída do Mitzrayim, do Egito. As mitzvot, ou seja, os mandamentos sobre tzitzit e tefilim, demonstram a crença comum na soberania de Deus do povo de Israel. Passamos pela primeira categoria, que é Mishpatim, pela segunda categoria, que é Edut, vamos agora à terceira, que é Hukim, ou decretos divinos. Na categoria de Hukim, classificam-se todas as mitzvot e mandamentos cujo propósito ou significado não são compreendidos pela inteligência e racionalidade humana. Esta categoria de mandamentos é a mais difícil de cumprir. Sobre isso, atesta o Talmud. E ele nos diz que estas são as leis que a má inclinação, ou seja, o Yetzer Hará, o nosso Yetzer Hará, e as nações do mundo tentam contestar. Afinal, se não compreendemos o motivo de alguma coisa, é tentador achar pretextos para não executá-las. Então, amigos, a respeito dos mandamentos Hukim, nós temos alguns aspectos da alimentação kasher, da alimentação adequada, que é direcionada pela Torá em Levítico 11. Nós temos algumas proibições sobre alguns alimentos a serem observadas. Essas proibições não se estendem em maiores explicações. Elas apenas descrevem o alvo e nos dizem: comerás ou não comerás. Mas este versículo, este código, encontrado em Levítico, não se ocupa nos contando o motivo. Porém, a Torá nos conta que o ato de ingerir a carne desses animais proibidos prejudica a nossa existência, tanto material quanto física, conforme está registrado em Levítico 11:43, onde lemos: Não façai as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta
nem com elas vos contamineis, tornando-vos imundos por elas. Então, em algum nível, a ingestão da carne desses animais prejudica os nossos níveis transcendentais e os nossos níveis físicos. Maiores explicações não são dadas sobre o tema. Apenas temos a ordenança imperativa e a descrição de que, se eventualmente incorrermos neste erro, contaminaremos nossas almas e nos tornaremos imundos por elas. E no versículo seguinte, no 44, o motivo. Porque eu, eterno vosso Deus, porque eu sou o eterno vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, ou seja, vós vos distinguireis, vós vos especificareis. Então, todo aquele que professa o nome do Eterno, que tem interesse em servi-lo, obviamente, tem que considerar os seus mandamentos, conforme foi dito. Todo aquele que diz que ama ao Eterno, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. Chas v'shalom, que o Eterno nos livre. E sobre isso, observemos o que nos dizem os nossos sábios. Todas as leis de pureza e impureza ritual pertencem a essa categoria de mandamentos conhecidos como Hukim, ou seja, decretos, conforme disseram nossos sábios. O corpo morto, a princípio, não impurifica, e a água, a princípio, não purifica. Mas sim, disse Deus, eu dei uma ordem a respeito destes assuntos, e eu emiti um decreto, e vocês não têm permissão para questioná-los. Ao cumprirmos estes mandamentos, demonstramos que estamos colocando Deus acima do nosso próprio intelecto, e apesar de talvez não sermos capazes de justificar estes mandamentos perante o mundo, expressamos nossa segurança interior como eleitos, como povo de Israel, ao continuar cumprindo-os. Para que você seja conhecido como integrante de algo, é necessário que você primeiro aprenda os seus usos e costumes e se adeque a eles. Somos nós, os eleitos, os filhos da luz, que temos que nos adequar aos mandamentos, e não os mandamentos se adequarem a nós. E esta é a marca registrada daquele que efetivamente busca se converter ao Eterno, daquele que efetivamente busca uma techuvá real e sincera e funcional. A gente tem um exemplo em Ruth, capítulo 1, verso 16, onde o parâmetro, as diretrizes de uma techuvá sincera são explicados. Lá está escrito assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, Ruth não seguiu os parâmetros da sua própria cabeça, do seu próprio povo. Ela reconheceu a necessidade de se adequar culturalmente àquilo que o Eterno estabeleceu para o seu povo. O Eterno jamais instituiu ismos, o Eterno estabeleceu uma cultura. Então, se você está vinculado ao Eterno, você está vinculado ao povo de Israel e à sua cultura. O Eterno deu mandamentos para um povo. Esses mandamentos, por sua vez, são responsáveis por criar todo um comportamental em relação ao acordar, ao deitar, ao dormir, em relação a pensamentos, falas e ações. É por isso que em determinado momento as Escrituras nos dizem: e tinham tudo em comum. Porque este é o alvo do Eterno ao estabelecer determinados padrões. Estes padrões nivelam o povo dentro de um nível de especificação, de definição, de distinção, de santidade. Este povo pode, então, desfrutar de uma harmoniosa convivência, conforme está descrito em Deuteronômio capítulo 28, antes do versículo 15.
Após o versículo 15, são discriminados, são demonstrados as consequências que recairão sobre o povo, sobre a geração que desprezarem os mandamentos. Continuando, amigos, a questão sobre a transmissão destes mandamentos, a Torá ela demonstra, ela nos ensina que a Torá era passada oralmente de Deus para seus eleitos e, de sua vez, por sua vez, de pai para filho, de mestre para aluno. Nós temos no original a expressão Torá Shebihatav, que é a Torá escrita, e a Torá Shebe'al-Peh, que é a transmissão oral dos mandamentos. Sobre essa última, a transmissão oral, temos alguns versículos que vão ajudar no entendimento desta dinâmica de transmissão. O primeiro versículo está em Gênesis, capítulo 25, verso 27. E os meninos cresceram, e Esaú tornou-se caçador habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó, Jacó, seu irmão, cuidava do rebanho, era pacato, e vivia nas tendas. Estas tendas, descritas no capítulo 25, verso 27, elas fazem alusão a um comportamento de Yaakov, de Jacó, ao qual a Escritura diz e afirma que era íntegro, que aponta para estudos da Torá. Era nessas tendas que Yaakov, que era pacato, ao contrário do seu irmão, desenvolvia um estudo a respeito daquilo que o Eterno estabeleceu para os eleitos. Próximo texto, Gênesis capítulo 26, verso 3. Habita nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua descendência que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai, Abraão, e farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. E eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu e guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Próximo texto, Deuteronômio, Devarim, capítulo 29, verso 29. Os conhecimentos ocultos pertencem ao Eterno nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós, ao povo de Israel, e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, desta lei. Então, amigos, em Gênesis capítulo 26, verso 3, repetindo, Gênesis capítulo 26, verso 5, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. É preciso, necessário, enfatizar que neste ponto da história, o código, a Torá, ainda não havia tomado a sua forma escrita. Todo esse arcabouço, descrito aqui como ordenanças, mandamentos, princípios e leis, eram frutos de uma transmissão oral do Eterno a seus eleitos, a suas criaturas. E isso era passado de pai para filho, de mestre para aluno. Somente algum tempo depois, um bom tempo depois, todo esse arcabouço normativo encontraria uma redação escrita. Primeiramente, passando pelas questões litúrgicas que envolviam o templo, aspectos legais civis, e muito tempo depois tomaria um corpo diferente na Mishnah pelas mãos de Yehudá, o príncipe, Yehudá Hanassi. Então, conforme diz o Código Jurídico Brasileiro, ninguém pode se excusar de cumprir a lei, ou seja, ninguém pode dar uma desculpa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Isso está no nosso ordenamento brasileiro. Muito mais a Torá. Não é porque a Torá ainda não havia tomado uma forma escrita que anteriormente o Eterno ainda não havia estipulado mandamentos, ordenanças, leis.
E todos esses personagens que foram justificados através da emuná e da fé e também da obediência tinham como objeto de contemplação, como objeto de execução, as ordenanças, os mandamentos, os princípios e as leis do Eterno, conforme registrado em Gênesis capítulo 26, verso 5. E sobre todo este código, o Eterno ordenou que não adulterassem a lei, conforme vemos em Deuteronômio, Devarim capítulo 4, verso 1. Mais tarde, Moshe falou ao povo de Israel, dizendo: Agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que o Eterno Senhor, Deus de vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que vos passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de vosso Deus. Vossos olhos foram testemunhas do que o Eterno realizou em Baal-Peor. O Eterno, vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados ao Eterno vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Devarim, Deuteronômio capítulo 31, capítulo 12, verso 31. Não procederás desse modo para com o Eterno teu Deus, pois esses povos idólatras ofereciam aos seus deuses, seus pretensos deuses, tudo o que é abominação, o que é nojento aos olhos do Eterno, tudo o que ele odeia e rejeita, como, por exemplo, queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo aquilo que eu te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Provérbios capítulo 30, Mishlei capítulo 30, verso 6. Não acrescentes nada às suas palavras e jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Fatalmente, amigos, chegará o tempo que muitas pessoas receberão este título de mentiroso ou mentirosa, de mentirosos ou mentirosas, porque de maneira leviana, de maneira apressada, se lançaram em um assunto ao qual não tinham domínio. Existem muitos perfis que, infelizmente, tentam instrumentalizar as escrituras, os mandamentos, em prol da sua própria instituição, em prol de benefícios próprios. Entretanto, o código divino, a Torá, os mandamentos, não foram feitos para este fim. Conforme iremos observar mais para frente, o alcance dos mandamentos, a missão dos mandamentos, a eficácia social dos mandamentos é extremamente abrangente. Toda pessoa que, com a sua pequenez, que tenta refletir a sua pequenez na Torá, cedo ou tarde recebe um título de mentiroso ou mentirosa. Existem muitas pessoas que tentam utilizar as escrituras para fins escusos, tentam associar as escrituras a realidades esotéricas, a realidades de idolatria. Porém, o Eterno não muda. E a sua Torá permanece através dos anos, através dos séculos. Ela não caduca, ela não se torna inútil ou ultrapassada. Muito pelo contrário. A cada novo ciclo de modernidade, a Torá se mostra mais presente e eficaz. Vamos agora, amigos, para a segunda parte do nosso estudo. E nessa segunda parte, nós observaremos o comportamento do povo diante destas questões que acabamos de ler. O que aconteceu após a transmissão oral, a transmissão escrita, após a promessa do povo que ouviria, que faria e que obedeceria?
A gente vai observar que nem todas as gerações fizeram ou ouviram o Eterno, conforme prometeram. Isso está registrado, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12, verso 1. São estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse o Eterno Deus de vossos pais, Deus de vossos antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações idólatras que estáis desalojando costumam adorar os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai suas estelas, suas colunas sagradas e queimai seus postes à deusa Asherá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados a seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis ao Eterno vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Pelo contrário, buscá-los-eis somente no lugar que o Eterno vosso Deus houver escolhido dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Neste versículo de Devarim de Deuteronômio, capítulo 12, que acabamos de ler, fica claro e evidente que o critério é do Eterno. O critério não é nosso. As pessoas que eventualmente costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus, que todos os lugares e circunstâncias elas têm algo divino e que no fim contribuirá para a retificação das pessoas. Essas pessoas obviamente estão seguindo parâmetros pessoais, parâmetros de líderes, parâmetros de comunidade. É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer constantemente, a começar por mim. Será que estamos seguindo o parâmetro, a ordenança do Eterno ou os nossos? O texto é claro. Buscá-lo-eis somente no lugar que o Eterno vosso Deus houver escolhido. Então, todo aquele que efetivamente busca se aproximar do Eterno deve considerar a sua diretriz, a sua orientação, a maneira adequada de prestar serviço, a maneira adequada de orar, a maneira adequada de executar o mandamento. Senão, infelizmente, fatalmente, esse grupo, esse indivíduo, essas pessoas acabam, infelizmente, adentrando em circuitos de idolatria, de avodazará. Até mesmo, pasmem, dentro de circuitos que carregam a Torá. Continuando, Juízes capítulo 17, verso 6. E naquela época não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Juízes capítulo 21, verso 24. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram cada qual à sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. E naqueles dias não havia rei em Israel, e não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia aquilo que lhe parecia ser direito. Malaquias, capítulo 2, verso 8. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio de vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi, condena o Eterno, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Aqui em Malaquias, nós observamos mais uma vez a causa de muitas quedas. Fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Ou seja, a qualidade do ensino caiu. A qualidade das pessoas que se debruçavam sobre as questões do código da Torá, sobre os mandamentos. As pessoas que efetivamente buscavam transmitir alguma coisa para o povo, falharam e fizeram tropeçar e cair a muitos. Então, cada um de nós tem que zelar pela qualidade pessoal do nosso ensino, das nossas transmissões, porque, eventualmente, precisaremos orientar nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Será que, quando a hora chegar, a começar por mim, estaremos prontos?
a transmitir algo que efetivamente vem da parte do Eterno, algo que efetivamente funciona. Próximo texto, Malaquias 3, verso 14. Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuravam: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos. Esse texto em Malaquias, amigos, 3, verso 14, ele é muito importante, porque ele mostra um comportamento recorrente de determinados perfis que se envolvem com as coisas do Eterno, com as questões da Torá. Primeiro, eles murmuram e dizem que é inútil servir a Deus. Na sequência, eles perguntam qual é a vantagem em obedecer os preceitos de Deus. E por último, eles ignoram a eficácia da soberania divina e dizem: ficaremos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Ou seja, eles desconhecem a realidade objetiva dos fatos. Só há um Deus ao qual todos nós devemos dirigir nossas preces, ao qual nós devemos lamentar, porque Ele é a causa de todas as causas, a realidade de todas as realidades. Se passamos por adversidades e tristezas e provações, a fonte é o Eterno. Se estamos felizes, alegres, fartos, com dinheiro, a fonte é o Eterno. Em ambas as situações, é o Eterno que nos sustenta, e é a Ele que devemos direcionar nossos pedidos. Então, esse contingente que murmurava em Malaquias 3,14, ele linearmente apresentava esses comportamentos que não são congruentes com os comportamentos dos filhos da luz, dos Bnei Or. Murmuravam, perguntavam a vantagem, não reconheciam a soberania divina, Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. O que nos leva, amigos, ao nosso próximo tópico, que é: toda ação legal ou jurisprudência deve ser efetuada conforme o que o Eterno estabeleceu em sua Torá, em seus mandamentos, em sua lei divina, em sua constituinte, conforme está registrado em Ezequiel 11, verso 20, capítulo 11, verso 20. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aqui está o parâmetro, como alguém de fato se torna vinculado ao povo do Eterno. Próximo texto, Provérbios, Mishlei, capítulo 3, verso 5. Confia no Eterno de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Esses dois textos de Provérbios, eles alertam sequencialmente sobre um perigo que espreita a todos nós, que é nos apoiarmos em nosso próprio entendimento e nossa visão tacanha, pobre, raquítica da realidade, e visualizar que aquele caminho é o melhor, desconhecendo que, na verdade, ele conduz à morte. Então todos nós devemos constantemente perguntar ao Eterno: Eterno, é isso? Para onde eu devo ir? O que devo estudar? Como eu devo prosseguir nos teus caminhos? Qual ritmo eu devo adotar? Quem eu devo ouvir? Quem eu não devo ouvir? Nesse caso, em Mishlei, Provérbios, o primeiro inimigo do homem é ele mesmo, seu Yetzer Hará, sua inclinação. Então muitas pessoas, infelizmente, terceirizam essa responsabilidade de retificarem seus mundos interiores. Elas esperam que alguém externamente faça isso. E quando elas se veem sem referência, sem raiz em si mesmos,
elas infelizmente acabam trilhando caminhos controversos, que, conforme o texto diz, parecem boas opções de vida, mas no final conduzem à morte, que o Eterno nos livre. E nesse sentido, amigos, surgem alguns referenciais, alguns líderes para guiarem as gerações conforme a Torá do Eterno. E Judá foi a tribo eleita para a missão de legislar. Isso começa ali em Josué, a partir de Yehoshua. Após Moshe, imediatamente após Moshe e Yehoshua, Josué tem a responsabilidade, a continuidade de liderar o povo. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 49, verso 9. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro, a autoridade, a jurisprudência, não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, que é Mashiach, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Conforme está registrado também, amigos, sobre esse assunto, Terlim Salmos 2. Todo o capítulo 2 de Salmos fala sobre aquele a quem este cetro pertence. Próximo texto, Yehoshua, Josué, capítulo 24, 24. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Eterno, o Senhor, nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. 1 Samuel, capítulo 12, verso 21. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio pode proporcionar, porquanto nada são. Jeremias, capítulo 7, verso 23. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Jeremias 42, verso 6. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos a voz do Eterno, e o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de modo proveitoso para conosco, obedecendo a palavra do Eterno nosso Deus. Esse texto de Jeremias 42, verso 6, está em consonância com Abacuque 3, 17 e 18, onde lemos que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Eterno, e exultarei, regozijarei no Deus da minha salvação. Texto este que também está em consonância com Daniel 3, verso 17 e 18. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Então, amigos, este verso de Jeremias 42, verso 6, ele acompanha todo um comportamento recorrente do eleito, que é não negociar os seus princípios, mesmo nas adversidades. Existem muitos que, quando os benefícios faltam, todo o resto vai embora. Hasve Shalom, que o Eterno nos livre dessa realidade. Estamos atrelados ao Eterno, ao seu povo, aos seus mandamentos, pelo que o Eterno é, pelo que o povo é, pelo que os mandamentos são em nossas vidas, não pelos benefícios que podemos retirar, seja do Eterno, do povo, dos mandamentos. Temos a necessidade diária de retificar nossos pensamentos, falas e ações. Portanto, nenhum de nós, nenhum filho da luz, nenhum eleito, pode se envolver com os mandamentos com esta tendência
com essa tendência como uma tendência interesseira, como uma tendência de fast food. Não, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Que o Eterno possa nos guiar nesse sentido, para que possamos obedecer aos mandamentos pelo que eles são e pelo que eles representam em nossa vida, conforme está escrito em Devarim, Deuteronômio capítulo 28. E através destes mandamentos tereis vida. Continuando, amigos, graças a todo esse arcabouço, a todo o código legal, podemos identificar características sobre o Mashiach. Conforme lemos em Salmos Terlim, capítulo 108, verso 8. Gileade me pertence, e Manassés também, e Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro. E Isaías, capítulo 42, verso 1. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda alegria, e tenho nele o meu Ruach, o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Isaías capítulo 42, verso 4. Não se quebrará ele diante da fraqueza, nem se deixará abater, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Isaías 49, verso 6. Sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os goim, para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Jeremias capítulo 33, verso 26. Então, eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo David? E não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó? Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles, os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Sobre esse texto de Isaías 49, verso 6, existe um paralelo, não deixe de conferir em Ezequiel capítulo 34. E corroborando com esses fatos, amigos, o Mashiach disse sobre Edut, Hukim e Mishpatim, em Mateus Matitiah, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus, os Shamayim e a terra passem, nenhum Yud, ou o mínimo traço da Torá se omitirá, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do Malchut Hashamayim, no reino dos céus. Matitiahu, Mateus capítulo 19, verso 16. Eis que alguém chegou perto de Yeshua e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? E questionou-lhe Yeshua: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? Yeshua lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Ao que replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Yeshua lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, triste, pois era dono de muitas riquezas. Aqui, amigos, neste capítulo 19 de Matitiahu de Mateus, há uma grande mensagem sobre aqueles que buscam de maneira sincera a salvação, que buscam a redenção,
que buscam uma techuvá, ou seja, um retorno, uma conversão real e sincera diante do Eterno. O jovem pergunta: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Aparentemente, uma pergunta, um legítimo interesse. Ao que Yeshua lhe respondeu: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. O Mashiach, Yeshua, diante dessa pergunta, que não é somente deste jovem, que na verdade ecoa através dos séculos, ecoa através das gerações, responde de maneira rápida e cirúrgica: Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ele não disse para o jovem se vincular à instituição X, Y, Z, para ele, o jovem, se vincular ao seu grupo de discípulos, à sua célula, à sua instituição religiosa, ou até mesmo a si. Em vida, o Mashiach disse àquele jovem: obedeça aos mandamentos. Por quê? Porque ele não era hipócrita. Porque era exatamente isso que ele mesmo fazia. Ele vivia uma vida de obediência aos mandamentos, encorajava seus discípulos, seus talmidim, a viverem essa vida de respeito aos mandamentos. Até mesmo quando ele curava alguém, ele dizia: vai e não peques mais, não cometa mais erro, não cometa mais hatat contra a Torá. A outra ele disse: vai e apresenta a oferta necessária e específica a respeito dessa cura no templo. Ele não dizia para a pessoa: saia da minha presença, se vincule a uma instituição que leva o meu nome, começa a pregar a minha suposta ressurreição em 3 dias. Nada disso. Então é necessário que a pessoa faça uma análise crítica daquilo que ele disse, daquilo que ele ordenou, em contraste com as diretrizes de salvação dos nossos tempos, dos tempos atuais. A quem essas diretrizes servem? Ao Mashiach, Yeshua, ao Eterno, aos mandamentos, ou somente aos seus próprios interesses? Existem grupos que dizem abertamente: se você não estiver conosco, você não tem salvação do lado de fora. Diametralmente oposto ao que o próprio Mashiach disse. E há também nesse texto uma questão muito importante, que é: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Este era o desafio daquele jovem. Algum problema em ser rico? Em ter bens? Nenhum. Porém, naquele contexto de domínio e subjugação pelo Império Romano, ser rico era uma afronta em relação aos irmãos, em relação ao momento. O povo subjugado não tinha dinheiro. Então os bens, as posses deste jovem em questão, muito provavelmente, vinham do Império Romano. Em algum nível, de alguma forma, aquele jovem não estava alinhado com as necessidades, com a realidade do seu próprio povo. Assim como os saduceus outrora, ele estava vinculado em algum nível ao opressor romano. E este, na verdade, foi o verdadeiro desafio apresentado àquele jovem. Ei, lembra da nossa situação. Junte-se ao seu povo. Compartilhe com o seu povo a mesma realidade. Não viva num castelo que não existe. Não viva de ilusões. Junte-se àqueles que realmente necessitam, que realmente precisam de você.
E notemos que esse jovem efetivamente poderia ajudá-los. Porém, no verso 22 temos que, ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Ah, se esse jovem soubesse o alcance da soberania do Eterno, ele imediatamente reconheceria que tudo que ele tinha era mera concessão. E ele rapidamente, assim como Zaqueu, iria se desfazer, iria deixar fluir aquele dinheiro que tanto pesava, que tanto pesou na sua vida, que tanto o afastou do seu povo e do Eterno. Vamos agora, amigos, à terceira parte desse estudo, que é uma parte extremamente importante para a temática da nossa paraxá, extremamente importante para a nossa introdução e para o tema, que é leis e legisladores. No contexto das Besorot Tovot, no contexto das Ketuvim Netzarim, dos escritos nazarenos, no contexto daquilo que aqui é chamado de Novo Testamento, o Mashiach Yeshua denunciou a deturpação, o esvaziamento das Etud, Hukim e Mishpatim, dos mandamentos, da qualidade dos mandamentos efetuada pela elite dos perushim, dos fariseus. Porém, antes, amigos, sem esgotar o tema, todos nós precisamos analisar e contextualizar dentro do possível, dentro das limitações dessa aula, quem eram, de fato, os perushim, os fariseus. Isso antes da leitura, isso deveria ser feito antes da leitura das Besorot Tovot, dos escritos nazarenos. É uma questão que todos nós temos que considerar. Será que antes de abrir as escrituras, eu tenho alguma familiaridade com o tema de saduceus, fariseus, macabeus, essênios? Será que eu entendo a dimensão da opressão romana naquele período? Será que eu sei quantos judeus eram mortos por dia naquele período, nas mãos do Império Romano, por crime de dissidência, ou seja, por falta de adesão política aos ideais de Roma? Será que eu entendo as questões a respeito do Sinédrio? Será que eu sou capaz de avaliar as interpolações textuais que os textos sofreram através dos anos, através dos séculos? Ou seja, em outras palavras, será que eu sei quais textos estão nos documentos originais? Quais são as interpolações que estes textos sofreram? Quais são os textos nas Besorot Tovot, nos escritos nazarenos, que apareceram somente 700, 500, 600 anos depois dos originais? Será que eu sei as edições, as interpolações que os pais da igreja fizeram no texto? Conforme foi dito, não é objeto dessa aula esgotar o tema. Vamos, portanto, nos ater à questão farisaica. Fariseus, do aramaico perishaya, do hebraico pirushim, era o partido que representava as visões, práticas e esperanças espirituais do núcleo do povo judeu na época do Segundo Templo, em oposição aos saduquim, saduceus sacerdotais. Eles eram, portanto, observadores escrupulosos da Torá, conforme interpretada pelos soferim, ou seja, pelos escribas, e de acordo com a tradição. Perisha, o singular de perishaya, denota aquele que se separa ou se afasta de pessoas ou coisas impuras, a fim de atingir o grau de definição
de especificação, de distinção, de santidade e retidão exigido daqueles que trabalham para se aproximar de Deus. Os fariseus formaram uma liga ou irmandade própria, designada Haburá, admitindo apenas aqueles que, na presença de 3 membros, se comprometeram com a estrita observância da pureza levítica, se comprometeram evitando a associação mais próxima com o Am Haaretz. Sobre essa expressão, o Talmud explica que Am Haaretz, ou seja, o povo da terra, eram judeus sem instrução que foram considerados como sendo negligentes em sua observância dos mandamentos, devido à sua ignorância, ao seu desconhecimento. Continuando, que se comprometeram ao pagamento escrupuloso dos dízimos e outros impostos devidos ao Kohen, ao sacerdote, aos levitas e aos pobres, que se comprometeram a uma consideração conscienciosa pelos votos e pela propriedade de outras pessoas. Eles chamavam seus membros de Haverim, irmãos, e embora originalmente idêntico aos Hassidim, eles reservaram o título de Hassid para as gerações anteriores, mantendo, no entanto, o nome Perishut, separação, como palavra de ordem desde a época dos Macabeus. No entanto, enquanto os mais rigorosos fariseus se retiraram da vida política após a morte de Judas Macabeu e recusaram-se a reconhecer os sumos sacerdotes e reis asmoneus como governantes legítimos do templo e do Estado, e assim como os essênios formaram uma irmandade própria. Por outro lado, a maioria dos fariseus teve uma atitude menos antagônica em relação à dinastia Macabeu, que, cabe lembrar, assim como Finéias, seu pai, obteve o seu título através do seu grande zelo por Deus e pela Torá, conforme está registrado em 1 Macabeus, capítulo 2, verso 54. E assim, essa maioria farisaica que apoiou a dinastia Macabeu finalmente conseguira infundir seus pontos de vista e princípios na vida política e religiosa do povo. É difícil afirmar a que hora os fariseus como partido surgiram. Joséfo os menciona pela primeira vez em conexão com Jonatas, o sucessor de Judas Macabeu. Na ocasião de João Hircanos, eles apareceram como um partido poderoso que se opõe a certas tendências do rei que estava então comungando com os saduceus e suas ideias. Cabe ressaltar que este rei anteriormente teria sido um discípulo dos fariseus. Devemos considerar, porém, que a história contada por Joséfo não seja histórica. A dinastia asmoniana, com suas ambições e aspirações mundanas, encontrou pouco apoio dos fariseus. Fariseus estes, cujo objetivo era a manutenção de um espírito de serviço eterno, de acordo com a sua interpretação da lei. Na ocasião de Alexander Janaeus, um Kohen sacerdote saduceu, o conflito entre o povo ao lado dos fariseus e o rei tornou-se amargo e terminou em cruel carnificina. Sob o reinado de sua viúva Salomé Alexandra, os fariseus liderados por Shimon ben Shittá chegaram ao poder e eles obtiveram assentos no Sinédrio. E esse tempo foi posteriormente considerado como a Idade de Ouro, cheia de bênçãos do céu. Porém, a vingança sangrenta que eles tomaram contra os saduceus levou a uma reação terrível, e sob Aristóbulo, os saduceus, os tzadikim, recuperaram o seu poder. Em meio à amarga luta que se seguiu, os fariseus apareceram diante de Pompeu, e enquanto ele abolia completamente a realeza dos asmoneus, lhe pediram que interferisse e restaurasse o antigo sacerdócio farisaico. Em outro momento, no decorrer da história, a profanação do templo por Pompeu foi considerada pelos fariseus como uma punição divina do desgoverno saduceu. Depois que a independência nacional foi perdida, os fariseus ganharam influência enquanto o protagonismo dos saduceus diminuía. E Herodes encontrou seus principais oponentes entre os últimos saduceus, e assim matou os líderes do Sinédrio enquanto tentava
por um tratamento mais brando, ganhar o favor dos líderes dos fariseus, que, embora se recusassem a fazer o juramento de lealdade, foram de outra forma amigável com ele. Entretanto, a família de Boetus, a quem Herodes havia levado ao sumo sacerdócio, reviveu o espírito dos saduceus, e a partir de então os fariseus novamente os tiveram, ou seja, os saduceus, como antagonistas, como inimigos. Porém, os saduceus não possuíam mais o seu antigo poder, pois o povo sempre se aliou aos fariseus. Na ocasião do rei Agripa, os fariseus tiveram um apoiador e amigo, e com a destruição do templo, os saduceus desapareceram completamente, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos, de todos os assuntos do templo, nas mãos dos fariseus. Doravante, a vida judaica foi regulada pelos ensinamentos dos fariseus. Toda a história do chamado judaísmo foi reconstruída do ponto de vista farisaico, e um novo aspecto foi dado ao sinédrio do passado. Uma nova cadeia de tradição suplantou a antiga tradição sacerdotal. O farisaísmo moldou o caráter dos ritmos judaicos, da vida e pensamento do judeu para todo o futuro. É verdade também que deu à questão judaica uma tendência legalista e fez do separatismo sua principal característica. No entanto, somente assim, a pura emuná, a fé monoteísta, o ideal ético e o caráter intelectual e espiritual do judeu foram preservados em meio à queda do velho mundo e ao dilúvio da barbárie que varreu o mundo medieval. Foi, no entanto, somente após uma longa e prolongada luta com os saduceus que eles obtiveram seu triunfo duradouro na interpretação e execução da lei. Os saduceus zelosamente guardando os privilégios e prerrogativas estabelecidos desde os tempos de Salomão, quando Zadok, seu ancestral, oficiava como sacerdote. Como Correm, insistiam eles na observância literal da lei. Os fariseus, por outro lado, reivindicavam autoridade profética ou mosaica para sua interpretação, afirmando ao mesmo tempo os princípios que levavam em conta a observância da Torá e o progresso. Eles afirmaram que Deus deu a todo o povo a herança, o reino, o sacerdócio e a santidade, conforme está escrito em 2 Macabeus 2, verso 17. A própria instituição da sinagoga, ou seja, das Kehilot, enquanto locais de reunião e instrução da Torá comum, foi uma consequência da iniciativa farisaica baseada no princípio de que a Torá é a herança da Kehilat, da congregação de Jacó. Ao estabelecerem yeshivot, ou seja, escolas da Torá e sinagogas em todos os lugares, e ordenar a cada pai que cuidasse para que seu filho fosse instruído na Torá. Os fariseus fizeram da Torá um poder para a educação do povo Yehudi, do povo judeu em todo o mundo, um poder cuja influência de fato foi sentido mesmo fora dos circuitos judaicos. Embora derivado de Deuteronômio 6, a recitação diária do Shema, bem como as outras partes que compõem o serviço divino, também tem suas raízes na contribuição farisaica. Na ocasião, os fariseus estabeleceram sua raborá, sua liga, sua irmandade, em cada cidade para realizar o serviço. Os tefilim, os filactérios, seguem com uma consagração simbólica da cabeça e do braço. Parecem ser uma equivalência do diadema e do peitoral do Kohen Hagadol, ou seja, do sumo sacerdote. O mesmo acontece com a mezuzá, que serve como uma consagração simbólica da casa. Porém, apesar destes paralelos, é necessário dizer que ambas as práticas são derivadas das Escrituras, conforme consta Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 8 e 9. Os fariseus também representavam o princípio de certo progresso, ou seja, de uma abordagem renovada na observância da lei. Eles eram menos rígidos na execução da justiça. Um exemplo disso é que no dia em que o severo código saduceu foi abolido, foi feito um festival. Enquanto os saduceus, ao aderirem à letra da lei sem maiores considerações halárricas, exigiam olho por olho e dente por dente, os fariseus, com exceção de Eliezer ben Hircanus, interpretou esta máxima como significando a devida compensação com dinheiro.
O princípio da retaliação, porém, era aplicado consistentemente pelos saduceus em relação a falsas testemunhas em casos que envolviam a pena de morte, mas os fariseus eram menos severos. Em geral, os fariseus cercavam as leis penais, especialmente a pena de morte, com tantas qualificações que raramente eram executadas. Sobre isso, amigos, há uma disposição a respeito dessa jurisprudência, desse julgamento. Era dito que um tribunal que sentenciava uma pessoa à morte em 70 anos, era considerada uma corte assassina. Por isso, esse texto ele traz essa questão de, em geral, os fariseus cercavam as leis penais, especialmente a pena de morte, com tantas qualificações que raramente eram executadas. A maioria dessas controvérsias registradas desde a época anterior à destruição do templo são apenas ecos fracos das questões maiores entre os partidos farisaico e dos saduceus. Os saduceus, representavam estritamente os interesses do templo, enquanto os fariseus estavam preocupados com a vida transcendental, com a vida espiritual e com a necessidade do povo de estarem centrados na Torá e reunidos na Esquerrilot, na sinagoga. Enquanto o sacerdócio saduceu se orgulhava de sua aristocracia de sangue, sua ascendência, os fariseus criaram uma aristocracia de aprendizado em vez de genealogias, declarando que um bastardo, que é um estudante sério da Torá, da lei, dos mandamentos divinos, é mais elevado do que o sumo sacerdote ignorante. E eles, os fariseus, se orgulhavam do fato de que seus líderes mais proeminentes eram descendentes de prosélitos. O foco e o objetivo da Torá, da lei divina, de acordo com os princípios farisaicos, são o treinamento do homem para uma plena realização de sua responsabilidade para com Deus e para a consagração da vida pelo desempenho de seus múltiplos deveres. Um desses deveres é chamado de Ol Mahut Shamayim, o jugo da realeza dos céus, e o outro, Ol HaMitzvot, o jugo dos seus mandamentos. Todas as manhãs e todas as noites, o eleito, o integrante do povo de Israel, assume ambas as responsabilidades, ou seja, o jugo dos céus, da realeza dos céus, e o jugo dos mandamentos. Como que ele assume? Assume ambas as responsabilidades ao recitar o Shema. A Torá ensina que tomem sobre si o jugo do Malhut Hashamayim, do reino dos céus, que o temor de Deus seja o seu juiz e seu árbitro, e lide uns com os outros de acordo com os ditames do seu amor, do Eterno. Assim diz José: para o legislador do povo de Israel, todas as virtudes são parte de sua cultura e de sua experiência junto à Torá. Caim e a geração do dilúvio pecaram por negarem que há um julgamento, por negarem que há um juiz e um futuro de retribuição. A aceitação e reconhecimento diário da realeza de Deus e da sua soberania implica na aceitação dos seus mandamentos, tantos os ditados pela razão e a consciência humana, quanto os decretos especiais, ou seja, os hukim, e os decretos especiais de Deus como governante absoluto. Significa trabalhar para a construção de um coração perfeito que teme até mesmo imaginar o pecado. Significa trabalhar para fugir do pecado propriamente dito por amor ao Eterno. Implica no cumprimento de seus mandamentos, sem expectativa de recompensa. Significa evitar qualquer pensamento impuro ou qualquer ato que possa levar ao hatat, ao pecado. A aceitação da realeza de Deus implica também o reconhecimento de seu trato justo com o homem, de seu trato íntegro, reto com o homem. Significa ter uma atitude de gratidão, mesmo em épocas de infortúnio. A realeza de Deus, proclamada pela primeira vez por Abraão e aceita por Israel, será universalmente reconhecida no futuro. Além disso, os fariseus são descritos por José como extremamente virtuosos e sóbrios,
e desprezadores de luxos, e também é dito sobre eles que levavam uma vida de privações. A ética dos fariseus baseia-se no princípio sede santos e específicos, separados, distintos, sede kedoshim, como kadosh é o vosso Deus, como santo, específico, distinto é o vosso Deus. Referência está em Levítico 19, verso 2. Isto é, esforce-se para imitar a Deus. Sede vós, portanto, perfeitos, assim como vosso Pai, que é no céu, é perfeito. Portanto, ame o seu próximo como a si mesmo. E é declarado por eles, os fariseus, como a lei principal. E para demonstrar a sua universalidade, basearam-se no versículo que declara que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como ele faz o sol brilhar igualmente sobre os bons e os maus, ele também estende seu amor paternal a todos. A idolatria é odiada pelos fariseus por causa da depravação moral a que ela leva. Porém, o idólatra, que se torna um observador da Torá, está lado a lado com o Kohen Hagadol, com o sumo sacerdote. E é uma deturpação caluniosa contra os fariseus afirmar que eles se divorciaram da moralidade e da Torá, quando em todos os lugares a virtude e a probidade e a benevolência são declaradas por eles como a essência da Torá, ou seja, da lei divina. Agora, amigos, ainda neste artigo, após essas questões que mostram os aspectos positivos desse grupo, vamos aos aspectos negativos. A acusação de hipocrisia. Nada poderia ser mais repugnante para o genuíno fariseu do que a hipocrisia. Eles diziam: qualquer bem que o homem faça, ele deve fazê-lo para a glória de Deus. Conforme registrado, um certo Nicodemos é acusado de ter doado a sua riqueza aos pobres de maneira ostensiva, ou seja, contando vantagem. Alexandre de Anaeus advertiu sua esposa não contra os fariseus, que eram seus inimigos declarados, mas contra o camaleão ou hiena, Zeboim, ou seja, os hipócritas que agem como Zingre e reivindicam a recompensa de Finéias, de Pinchas. Isso está em Sotá 22b. O antigo Baraita, que é uma tradição oral fora da Mishnah, enumera 7 classes de fariseus, das quais 5 consistem em tolos, excêntricos ou hipócritas. Primeira classe, o fariseu de ombro, que usa, por assim dizer, suas boas ações ostensivamente sobre o ombro. O fariseu da espera, que diz sempre: espera um pouco, até que eu tenha praticado a boa ação que me espera. O fariseu magoado, que para não olhar para uma mulher, corre contra a parede de modo a ferir-se e sangrar. O fariseu do pilão, que anda de cabeça baixa, como o pilão no almofariz. O fariseu que sempre reclama, que diz: que bem posso fazer para compensar a minha negligência? Sexto, o fariseu temente a Deus, à maneira de Jó. Sétimo, o fariseu que ama ao Eterno, da maneira de Abraão. São estes os 5 tipos de fariseus iniciais hipócritas que Yeshua tinha em vista ao lançar suas palavras contundentes de condenação. Ele os denunciou como hipócritas, chamando-os de descendência de víboras, hienas, zebuim, sepulcros caiados que parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos, ou seja, de impurezas. São guias cegos que coam o mosquito e engolem o camelo. Porém, ele mesmo, Yeshua, diz a seus discípulos para fazerem o que os escribas e fariseus que se sentam na cadeira de Moshe mandam fazer. Porém, ele os culpa por não agir com o ímpeto certo e também por usar grandes filactérios e tzitzit para serem notados. Exatamente assim são
Os hipócritas censurados no Midrash, vestindo tefilim e tzitzit, mas abrigando más intenções em seus interiores. Excetuando-se estes hipócritas, os fariseus aparecem como amigos de Yeshua. Muito importante agora, amigos, conferir os textos que aqui serão discriminados. Lucas 7, verso 37, 13, verso 31 e Atos, capítulo 5, verso 38 e 23, verso 9. Estas passagens mostram justamente este último parágrafo que acabamos de ler. Excetuando-se o corpo farisaico hipócrita, os fariseus aparecem da Bessorá Tová, nos escritos nazarenos, nas Ketuvim Netzarim, como amigos de Yeshua. Seguindo o nosso artigo, somente em relação à multidão considerada impura e suja, o An Haaretz, o publicano e o pecador, Yeshua diferia amplamente dos fariseus, conforme consta em Marcos 2, verso 16, Lucas 5, verso 30 e Lucas 7, verso 39, Lucas 19, 38, Lucas 15, verso 2 e Lucas 19, verso 7. No que diz respeito à doutrina principal, ele concordou plenamente com eles, os fariseus, conforme a versão de Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. Devido, no entanto, à atitude hostil tomada em relação às escolas farisaicas pelo cristianismo, especialmente na época do imperador Adriano, a nomenclatura fariseus foi inserida nos evangelhos sempre que os sumos sacerdotes saduceus ou herodianos foram originalmente mencionados como perseguidores de Yeshua. E uma falsa impressão que ainda prevalece nos circuitos cristãos e entre todos os escritores cristãos. E esta impressão, neste período, foi criada a respeito dos fariseus. Então, amigos, neste último trecho, o que observamos? Que, originalmente, em alguns escritos nazarenos, nas Ketuvim Netzarim, nas Bessorot Tovot, nas Boas Novas, quando o texto lidava com saduceus e os Kohen herodianos, sacerdotes herodianos, posteriormente, alguns editores cristãos trocaram a nomenclatura de saduceus para fariseus. Entretanto, os saduceus tinham a tendência de serem ricos, ocuparem cargos poderosos. Eles ocupavam a maioria dos 70 lugares do conselho, do sinédrio. E naquela ocasião, eles eram mais preocupados com a política do que com o aspecto transcendental. Eles estavam sempre tentando ali agradar Roma. Por quê? Porque eles eram ricos, da classe alta. Eles não se relacionavam bem com o homem comum. O homem comum se relacionava melhor com aqueles que pertenciam ao grupo dos fariseus. Os saduceus eram aparentemente autossuficientes. Eles negavam até o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Negavam a ressurreição dos mortos. Negaram vida após a morte. Negavam a existência de reinos transcendentais. E através dessa manobra, dessa interpolação, não obstante a crítica de Yeshua a respeito do contingente farisaico que era hipócrita, existia um contingente que era bom, que ajuntava junto com ele. Ainda há o desafio
de anos depois, determinado grupo, colocar na conta dos fariseus atos que eram pertinentes aos saduquim, ou seja, os saduceus. E é justamente nessa quarta parte, final do nosso estudo, que a gente vai demonstrar como Mashiach Yeshua admirava os fariseus e assumia, validava sua posição legal. O texto base para isso está em Mateus Matitiahu, capítulo 23, verso 1. Então Yeshua pregou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moshe. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e os tzitzit, ou seja, as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas kehilot, nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças, de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, vosso Abba, porquanto só um é o vosso Abba, vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, Mashiach. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Verso 13. Fariseus, hipócritas. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos nem entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, novamente, hipócritas. Qual é a qualificação aqui, pessoal? É só fariseus? Não. É fariseus, hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, ensinais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, mais uma vez, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do Gehinnom, do inferno, do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que a especifica, a distingue, a santifica, que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar, e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário, e em nome daquele que nele habita, que se faz presente com sua kavod e com a sua shekhinah. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, e em nome daquele que nele está assentado. Marcos 12, verso 28. Um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Yeshua lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E esclareceu-lhe Yeshua: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um.
Esse texto está em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Este artigo, amigos, complementar, que fizemos uso sem, porém, esgotar o assunto, ele pode ser localizado, caso você queira se aprofundar no assunto, no site Jewish Encyclopedia. Jewish Encyclopedia. Basta digitar isso no Google, espaço fariseus, e você vai achar esse artigo. É o artigo cujo endereço tem 12087. Artigo 12087. Então observamos, amigos, que considerando toda a rigidez do legislador, tudo aquilo que o legislador buscou promover nos eleitos, o Mashiach, ele lidava com os fariseus reconhecendo os seus pontos altos, os seus pontos elevados, e reconhecendo os pontos baixos do contingente hipócrita. Ele fazia essa distinção porque todo aquele que lida de maneira séria com regulamentos, com as leis, com os mandamentos, ele precisa aceitar a realidade objetiva dos fatos. E qual é a realidade objetiva dos fatos? A realidade objetiva dos fatos é que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então, todo aquele que eventualmente, todo eleito que lida com as suas questões diárias e tenta retificar os seus caminhos através dos mandamentos, ele eventualmente encontrará falhas, encontrará dificuldades. Pode fazer parte do grupo mais elevado. E graças ao Eterno temos pessoas, temos instrumentos, temos o Mashiach para apontar onde estão essas falhas. Entretanto, a Torá nos adverte sobre o falso testemunho sobre o nosso irmão. Por que todo esse esforço foi empreendido em torno dos fariseus? Porque conforme observamos, o falso testemunho ele não é só uma caricatura onde você calunia alguém, onde você fala em verdade sobre alguém. O falso testemunho também se materializa quando você deixa de falar algo positivo sobre alguém, reforçando assim um aspecto negativo, fantasioso sobre aquela pessoa ou sobre aquele grupo. Se você ouve uma inverdade, se você ouve um exagero sobre uma pessoa, sobre um grupo, saiba que o Eterno está te direcionando isso para que você possa retificar. Então, em sua integridade, em sua justiça, o Mashiach reconheceu os pontos altos deste grupo, os fariseus, e disse: obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem, tudo é sem restrição. Qual era a crítica? Um aspecto muito importante dessa crítica, para cristalizar o entendimento dela, está em Mateus capítulo 23, verso 23, onde se lê: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Todos eles, pessoal? Não, vírgula, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Mashiach, Yeshua, prezava pela totalidade, pela essência, pelo cumprimento através de palavras, ações e comportamentos. Aliás, palavras, ações e pensamentos. Não somente atos para mascarar nossas misérias, nossas opiniões a respeito da lei. Inclusive, uma das principais críticas era justamente essa. Olha, a halahá de vocês, ou seja, a jurisprudência, a percepção que vocês têm, hipócritas, sobre determinados assuntos da Torá, da lei, é capenga. O que vocês estão fazendo?
filtrando o mosquito e engolindo o camelo, ou seja, praticando determinadas coisas à la carte, mandamentos que vocês acham interessantes em detrimento de outros. O fermento dos fariseus, no final das contas, se materializa em pessoas que, de maneira hipócrita, viviam uma religiosidade para terceiros verem, sem porém considerar a Torá, ou seja, eles brigavam pelo rótulo e não pelo conteúdo. Eles diziam, esse mandamento eu vou seguir, esse outro aqui não. Esse aqui caducou, esse outro aqui não. Agora eu estou no tempo da graça, tal coisa eu vou fazer, tal coisa eu não vou fazer mais. Legal, mas quem é que dá o critério? É a denominação que eu tô. É a liderança que eu tô. São as vozes da minha cabeça. Este mesmo Mashiach diz, se a justiça de vocês não excederem a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês verão o reino dos céus. E olha como é que a régua destes indivíduos era alta. Olha como eles eram tidos, após toda a leitura desse artigo, em alta conta. Se você prestou bem atenção, a começar por mim, você vai perceber que nós precisamos comer muito arroz e feijão para chegar nesse patamar. Poxa, que relato de Shemin Israel. Vocês esvaziaram a minha ofensa predileta, que era chamar os outros de fariseu. Não somos nós, é o próprio Mashiach que tece elogios à camada que estava agindo de maneira correta. Não esqueça jamais, a Torá recrimina falso testemunho. Por isso, não à toa, está escrito, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Existem algumas pessoas que acreditam que este negar é não levantar a mão em determinado ambiente e dizer que o aceita. Isso é negar. O cara não foi lá na frente, não aceitou o Mashiach, negou ele. Não. Negar o Mashiach, Yeshua, é descaracterizá-lo de sua missão, do seu propósito, de sua seriedade, de sua genealogia. Dizer, não, Mashiach? Não, Mashiach, ele era indiano, era palestino, era japonês. Mashiach é brasileiro. Não, Mashiach, na verdade, detesta o seu povo, detesta os israelitas, os judeus. Ele ama mesmo os estrangeiros, as nações. Quando a Escritura diz abertamente, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo de Israel. E quem é o povo de Israel? Aqueles que praticam os mandamentos. Aquele que em qualquer lugar do mundo que estiver, não vai abrir mão da integralidade, da totalidade dos mandamentos. Porque a régua do legislador é alta. Alta, porém eficaz. E disso o eleito, o Bnei-Or, não abre mão. Vamos agora, amigos, à conclusão do nosso estudo, lendo os últimos capítulos, versículos, textos sobre o tema. Romanos, capítulo 12, verso 2. As Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, nos ensinam sobre o nosso dever de obedecermos os pilares da Torá. No mundo presente, ou seja, num Olam Hazé, preso, cativo do pecado, do Hatat. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Efésios 4:18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Colossenses 3, verso 5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade,
imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades, mais e a ganância, que também é idolatria, avodazará. Atos 17, verso 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5. Não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança de idólatras que não conhecem ao Eterno. Você quer dominar os seus desejos? Você quer dominar aquilo que tem te atrapalhado? Reconheça o Eterno em seus caminhos, reconheça a soberania do Eterno, de Deus na sua vida. Tito, capítulo 3, verso 3. Porquanto houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, e vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação do Mashiach. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vocês viviam na ignorância, mais uma vez, ignorância. Porém, considerando a definição, a especificidade, a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira específicos, distintos, santos em vossas atitudes, pensamentos, palavras e ações. Os sábios Netzarim, nazarenos, nos advertiram sobre o tipo de mentalidade de idolatria e rebeldia que devemos nos afastar em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 3. O Ruach HaKodesh, o alento divino, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da emuná, da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de Shedim, de demônios, de seres danificadores. 2 Pedro, 2 Kefa, capítulo 3, verso 15. Considerai que a longanimidade, a paciência do Eterno nosso Deus é uma oportunidade para que possais receber a salvação, a Shuá, assim como o nosso amado irmão Shaul Rachalia, Paulo emissário, também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Eterno, na graça e no conhecimento do nosso Adon e Salvador Yeshua HaMashiach. Vamos agora, amigos, à conclusão desta parashá, a parte final. O último raciocínio sobre o tema desta parashá, que diz respeito à dinâmica dos nossos dias. Nos nossos dias, tudo é feito para promover hiperestímulos. Todos nós queremos respostas fáceis e rápidas para questões complexas. Hoje, todas as soluções, a princípio, estão na palma da nossa mão, através do nosso smartphone. Só que este hiperestímulo, essa resposta tátil rápida, ela pode atrofiar nossos pensamentos, nossas vontades, nossas percepções do mundo presente. Nem tudo pode ser nos dado, pode nos ser revelado a um toque. Todos nós temos que empreender esforços em todos os setores da nossa vida para termos qualidade, não quantidade. Devemos considerar que uma pessoa louca é facilmente reconhecida, todos reconhecem um louco. Porém, as pessoas que estão enlouquecendo,
estão em todos os setores da nossa vida, no trabalho, na escola, em templos, instituições religiosas. Estes são difíceis de reconhecer, e o parâmetro é dado somente pelo Eterno, em sua Torá. Sobre a idolatria, a Torá fala. O camarada ele vai, entra na floresta, corta um tronco, prepara um alimento, faz uma fogueira, e o que sobra do tronco ele esculpe um ídolo, se prostra diante dele e diz: salva-me. E a Torá critica severamente esse indivíduo, diz: olha, cadê seu entendimento? Você está louco. E quem distribui essa loucura, essa idolatria nas nações é o próprio Eterno, para ensinar para nós o contraste daquilo que é verdadeiro, daquilo que de fato funciona, que é recorrermos à fonte das bênçãos, que é o Eterno. Conforme diria Yaakov bar Yeshua, ou seja, Tiago 1:23. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo sai, e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Por 2 vezes, Tiago, Yaakov bar Yeshua, repete: se alguém não somente ouve, mas pratica. Será que temos ouvido aquilo que o Eterno tem transmitido para nós através dos seus mandamentos, da sua palavra? Será que temos dito nos nossos interiores: faremos e ouviremos? Ou será que temos dito: ouviremos e ignoraremos? Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. Conforme foi dito lá no início da leitura do artigo sobre os fariseus, não pretendemos esgotar as possibilidades, os estudos, as nuances sobre o tema. Esse esforço da Parashá Mishpatim é somente um voo raso dentro das questões das Besorot Tovot, das Boas Novas, dos Ketuvim Netzarim, dos Escritos Nazarenos. Porém, mesmo com o básico, já é possível caminhar, já é possível melhorar, calibrar a nossa visão segundo a Torá e colocar certos pingos nos is, dar nome aos bois. Que o Eterno possa, amigos, nesse sentido, cada vez mais acrescentar conhecimentos, oportunidades, possibilidades de retorno, de techuvá, de arrependimento, de conversão ao Eterno, dentro dos seus ditames, dentro da sua Torá. Entendendo e sabendo que fora dos caminhos do Eterno não existe vida, conforme registrado em Devarim, Deuteronômio capítulo 28. Que possamos, amigos, segundo nossa eleição, segundo a misericórdia do Eterno, considerar a ordenança imperativa contida em Deuteronômio Devarim capítulo 30, verso 19, onde se lê: os céus os chamai e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que coloco diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, no sentido de selecione, opte pela vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lembrando, amigos, que o conceito de escolha, livre-arbítrio, é filosófico, não está na Torá. A Torá é sempre imperativa. O texto não é: deliberem entre si, vejam qual é o melhor caminho para vocês, a melhor opção, escolham aí no meio de vocês. É imperativo. Escolhe, pois, a vida, selecione a vida para que vivas tu e a tua descendência.
Shabbat Shalom, amigos. Lehitraot. Não deixe de colocar aqui o seu like no nosso canal. Ajuda muito na propagação do nosso conteúdo. Acompanhe também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Temos um canal no WhatsApp para viabilizar um projeto onde estamos procurando um local para estabelecer a nossa sinagoga física, para a locação da nossa sinagoga física. O link para esse canal será deixado aqui na seção de perguntas do Spotify. Shabbat Shalom, amigos. Lehitraot.